Nessa aula você vai aprender a obter a resistência equivalente de um circuito. Olá, sou Jonathan, engenheiro eletrônico, e desde 2019 eu tenho ajudado estudantes de engenharia a fundamentar seus conhecimentos em circuitos elétricos e eletrônica digital. Também sou autor do curso Circuitos Elétricos, Análise no Domínio da Frequência. Nesse curso, por exemplo, eu te ajudo a determinar a impedância equivalente de um circuito. Lembrando que a impedância vai ser uma associação de reatância capacitiva, reatância indutiva e resistência. Agora vamos para o mais básico, entender como obter a resistência equivalente de um circuito em paralelo, de um circuito em série e depois de um circuito misto, que aí vai ter tanto componentes em paralelo quanto componentes em série. Então vamos para os mais simples. Esses dois casos aqui são os casos mais simples, por assim dizer. Por quê? No primeiro, eu tenho todos os componentes em paralelo, então eu já vou ter já posso ter uma fórmula direta para determinar a resistência equivalente. No segundo também, todos os componentes estarão em série, então eu vou, por exemplo, em um único passo, em um único procedimento, eu vou obter a resistência equivalente. Vamos para as características de cada um. No caso do circuito em paralelo, nós temos aqui todos os resistores em paralelo. Características. Vai haver uma divisão de corrente, ou seja, a corrente que circular pelo resistor R1 ela pode ser diferente, pode ter um valor da corrente que passa pelo resistor R2 e assim por diante. Quando que a corrente que passa por R1 vai ser igual à corrente que passa por R2, R3, R4 e assim por diante? Quando esses valores, as suas resistências, tiverem o mesmo valor. E aí nós vamos ter uma divisão igualitária. Por exemplo, eu vou ter aqui uma fonte de tensão em paralelo com esses resistores. Aí eu vou fazer aqui tensão da fonte dividido pela resistência de cada um desses resistores. Eu vou obter a corrente que circula por eles. Quando essas resistências tiverem o mesmo valor, a corrente vai ser a mesma para cada um. Agora, se forem diferentes, no caso as resistências, aí nós vamos ter valores diferentes para as correntes. Então, por exemplo, se aqui for 10 ohms, aqui 20, 30, 40, para o mesmo valor de tensão, eu vou ter valores diferentes de correntes. Agora, no caso da tensão. Esses componentes estando em paralelo, a tensão vai ser a mesma para todos. Então, é isso aqui. Nós temos 4 resistores em paralelo. Então, a tensão que eu estou observando nos terminais do resistor R4 vai ser a mesma observada no resistor R3, R2 e R1. E, se esses componentes estiverem em paralelo com uma fonte de tensão, a tensão nos terminais dos resistores vai ser a mesma tensão da fonte de tensão. Agora, em outra situação, que eu tenho aqui, por exemplo, 2 resistores em paralelo, tenho esse outro resistor aqui já vai ser um circuito misto e aqui eu vou ter uma fonte de tensão. Nós vamos ter o seguinte, esses 2 resistores aqui, eu vou chamar de R1 e R2 também, eles estão em paralelo, então você tem que fixar o seguinte, estando em paralelo, a tensão vai ser a mesma. Porém, a tensão pode não ser a mesma em relação a esse resistor aqui, o resistor R3. E como eles não estão diretamente ligados à fonte de tensão, a tensão nos seus terminais eu não posso dizer que é a mesma da fonte de tensão. Por quê? Eu vou ter uma queda de tensão aqui provocada por esse resistor R3. Entre R1 e R2 a tensão vai ser a mesma, porém, por eles não estarem diretamente conectados ou diretamente em paralelo com o resistor, com a fonte de tensão, a tensão dos seus terminais não vai ser a mesma da fonte de tensão. Porque aí eu vou ter uma queda de tensão aqui, antes de chegar, aqui é o menos na verdade, antes de chegar a esses 2 resistores. E a resistência? Nesse caso, de resistores em paralelo, a resistência vai ser determinada pela seguinte equação. 1 sobre REC. REC eu chamo de resistência equivalente. Do outro lado da igualdade eu vou considerar todas as resistências. E aí eu vou fazer 1 dividido por R1, ou seja, eu vou colocar o inverso, Em vez de colocar R1, eu vou colocar 1 sobre R1. Então vamos ter aqui R2 mais R3 mais R4. Então anota aí, a resistência equivalente de um circuito em paralelo vai ser a soma dos inversos das resistências. Então para determinar a resistência equivalente em um circuito em paralelo, eu vou ter que considerar o inverso
das resistências e somá-las. Aí eu vou obter a resistência equivalente. Uma característica muito interessante é que, nesse caso, o valor resultante ele vai ser menor que o menor valor de resistência individual ali do circuito. Uma forma de ilustrar, eu tenho aqui um resistor de 10 ohms, aqui vai ser 20, aqui vai ser 30, 40. A resistência equivalente resultante desse circuito aqui, eu não calculei, mas ela vai ser menor que a menor resistência individual. Ela vai ser menor que 10. Resistência equivalente ela vai ser menor que 10. Sempre vai ser assim. O valor resultante sempre vai ser menor que o menor valor aqui encontrado no circuito. Agora um caso particular de resistência equivalente, no caso de resistores em paralelo. Eu posso obter esse valor fazendo o seguinte, produto sobre soma. Porém, ou seja, eu vou fazer aqui R1 vezes R2 e embaixo eu vou fazer R1 mais R2. Qual é o problema desse método aqui? É que eu só posso fazer esse cálculo de 2 a 2. Então eu vou ter que fazer pares de resistores aqui para obter a resistência equivalente daquele par. Então, no caso, eu quero obter a resistência equivalente através desse método, produto sobre soma, eu tenho que selecionar 2 resistores por vez. No caso aqui eu começo por R1 e R2. Faço R1 vezes R2 dividido pela soma de R1 mais R2. Vou obter uma resistência equivalente parcial, que vai representar apenas esses 2 resistores. Ainda tenho esses 2 aqui para determinar. Eu posso fazer a mesma coisa. Aplicar esse método, né? R3 vezes R4 dividido por R3 mais R4. E aí eu vou obter uma segunda parcela. A segunda parcela, aí eu poderia fazer o seguinte. REC1 e aí REC2. REC2 vai ser o quê? O que eu acabei de falar, R3 vezes R4, R3 dividido, né? R3 mais R4. E aí eu vou obter REC2. Então eu poderia fazer o seguinte. A gente está com pouco espaço aqui, mas vai fazer o seguinte. No final eu ia ter 2 resistores aqui, que representaria, um representaria R1 e R2, o outro representaria R3 e R4. Eu teria novamente 2 resistores em paralelo. Então, novamente, eu teria que aplicar a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente total, em paralelo, novamente eu teria que executar essa fórmula aqui. Sairia assim, REC1 vezes REC2, dividido, 2 aqui embaixo, dividido por REC1 mais REC2. Aí sim, eu obteria a resistência equivalente total do circuito. Quando for um circuito que tenha apenas 2 resistores em paralelo, essa fórmula aqui é útil. Agora, quando todos os resistores e a quantidade é maior que 2, aí essa fórmula aqui ela é um pouco mais direta. Posso, em um único processo, obter a resistência equivalente total do circuito. Se eu quiser aplicar esse método aqui, eu tenho que selecionar 2 resistores. E aí fazendo de 2 em 2 até chegar ali à resistência equivalente total. Lembrando que independente dos métodos, a resistência equivalente total vai ser menor que a menor resistência encontrada de forma individual. Recapitulando, resistência no caso de resistores em paralelo, temos essas 2 fórmulas para determinar, e resistores em paralelo, a sua tensão vai ser a mesma, a tensão em seus terminais vai ser a mesma, o que pode diferenciar vai ser a corrente. Para obter correntes iguais, precisamos ter resistências iguais. Quando as resistências forem diferentes, as correntes serão diferentes. E aí nós temos o caso da divisão de corrente, né? Que a corrente vai se ramificar em cada um dos ramos aqui, porém a tensão vai ser a mesma. Agora vamos falar do circuito em série, que aí um é ligado no outro. Tipo assim, os resistores eles não têm polaridade. Mas se aqui eu tivesse que dizer, esse aqui seria o polo negativo, esse aqui é o polo positivo. O próximo eu teria que ligar o polo negativo dele ao polo positivo. Seria uma sequência, por isso que são em série. No caso de resistores em série, a resistência equivalente ela é bem simples de ser determinada. Resistência equivalente vai ser o quê? Simplesmente somar os valores. R1 mais R2 mais R3 mais R4. Aí eu vou obter a resistência equivalente total desse circuito.
Agora, se eu tiver uma fonte de tensão aqui, vamos trabalhar aqui com correntes e tensões agora. Fonte de tensão, perceba que nós temos apenas um circuito aqui. Assim, um circuito, mas uma única malha. Quando a gente só tem uma malha, a gente só tem um caminho para a corrente circular. Então, a corrente vai ser a mesma para todos os componentes. Então, anota aí. Em circuitos em série, a corrente vai ser a mesma para todos os componentes. O que pode mudar? As tensões ou as quedas de tensão. Aqui eu vou ter uma queda de tensão, aqui eu vou chamar de Vs, tensão da fonte. Aqui eu vou chamar de V1. É a diferença de potencial desse resistor aqui, resistor R4. Vou colocar V4, né? Fica mais intuitivo. Mais a queda de tensão do resistor R3, V3. Mais a queda de tensão do resistor R4. R2, melhor dizendo. V2 e aqui V1. Lei das malhas. Vs vai ser equivalente à soma das quedas de tensão. V1 mais V2 mais V3 mais V4. No caso de um circuito em série, a queda de tensão ela pode ser igual, ou seja, a tensão percebida, observada aqui no resistor R4 é igual a R3, R2, R1, vão ser iguais quando tivermos resistências iguais. Então, quando a resistência for igual para todos os resistores, a queda de tensão vai ser a mesma. Quando essas tensões, essas resistências forem diferentes, aí a tensão vai ser proporcional à corrente que circula por eles, que vai ser a mesma, vezes a resistência de cada um dos componentes. Então, por exemplo, se eu quero determinar ali a queda de tensão de V4, como eu já deixei ilustrado, V4 vai ser o quê? Resistência, lei de Ohm, vezes a corrente, vou chamar de corrente 1, corrente que circula por todos os componentes. Está em série, então a corrente é a mesma. Essa tensão V4 ela pode ser diferente de V3, se as suas resistências forem diferentes. Se R3 e R4 tiverem o mesmo valor, a queda de tensão vai ser a mesma. E essa queda de tensão ela pode ser diferente de R2 e R1. Vamos dizer que aqui em R1 seja 10, R2 seja 20 ohms, R3 seja 30 e R4 seja 30 também. Nesse caso aqui, a queda de tensão de R3 e de R4 vai ser a mesma. Por quê? A mesma corrente está circulando pelos dois e também eles têm a mesma resistência, o mesmo valor de resistência. Essa queda de tensão de V3 vai ser equivalente a V4, mas ela vai ser diferente de V1 e de V2. Por quê? São valores diferentes de resistência. Logo, a queda de tensão vai ser diferente. E aí, no caso, para determinar a resistência equivalente, em um circuito puramente em série, não tem segredo. É só somar o valor das resistências. Recapitulando também, no caso de resistores em série, a resistência equivalente vai ser a soma dos resistores. A queda de tensão pode ser a mesma se o valor de resistência para cada um dos componentes for o mesmo, e vai ser diferente quando as resistências forem diferentes. E em circuitos em série, a corrente vai ser a mesma para todos os componentes. Agora vamos para um circuito misto. Circuito misto é aquele que a gente combina. Parte do circuito vai ter resistores em paralelo, parte do circuito vai ser em série. Uma outra coisa muito interessante é que para obter a resistência equivalente de um circuito, a gente precisa selecionar os terminais pelos quais a gente quer observar essa resistência equivalente. Vamos ilustrar melhor. Digamos que eu quero obter a resistência equivalente, eu vou chamar aqui de terminal A, e aqui vai ser o terminal B. Eu quero obter a resistência equivalente do circuito do ponto de vista desses dois terminais, porque se eu mudar os terminais de referência para obter a resistência equivalente, o valor da resistência equivalente pode mudar. Então, antes de tudo, eu preciso selecionar os terminais que eu quero observar a resistência equivalente, que eu quero obter a resistência equivalente. Porque aí eu vou reduzindo o número de componentes através da aplicação de série e paralelo para chegar o mais próximo, para reduzir o número de componentes para me aproximar desses terminais. E aí obter a resistência equivalente do ponto de vista desses terminais. Então aqui no caso a resistência equivalente, separar aqui, que vai ser a resistência entre os terminais A e B, eu preciso primeiro obter a resistência equivalente entre R1 e R2,
não posso obter direto porque o resistor R3 não está diretamente em paralelo com esses dois resistores, nem está diretamente em série. O resistor R3 ele vai estar em série com a resistência equivalente entre R1 e R2. Então, antes de tudo, eu preciso obter a resistência equivalente entre R1 e R2, que é 2, né? Que vai ser, por ser em paralelo e por ser apenas dois resistores, eu posso fazer esse cálculo aqui, produto sobre soma, R1 mais R2. O resultado eu vou somar com R3, mais R3. E aí eu vou obter a resistência equivalente do ponto de vista dos terminais A e B. Por que observar ou determinar os pontos de referência é importante? Porque se eu passo a definir que eu quero a resistência equivalente entre, por exemplo, esses terminais aqui de R1 e R2, terminal C e D, eu já vou ter uma modificação no valor da resistência. Porque, por exemplo, quando eu vou obter o equivalente de TVNAR, eu preciso determinar a resistência de TVNAR. Para isso, eu tenho que desativar todas as fontes independentes do sistema, do circuito. Então, eu vou desativar essa fonte de tensão aqui. Eu desativo uma fonte de tensão causando um curto-circuito em seus terminais. Eu estou ignorando a fonte de tensão e simplesmente ligando esses dois terminais aqui, o A e o B. Pronto, desativei a fonte. Quando eu desativo, esse resistor R3 aqui, ele passa a estar em paralelo com R1 e R2. Perceba? Aqui eu curto-circuitei. Ignora o resistor aqui, a fonte. Considera só esse circuito aqui. Ó. Eu pego aqui o terminal de R3 e o outro terminal aqui, faço isso aqui. R1, R2, R3. Os três resistores estarão em paralelo. E aí o valor resultante de REC, o valor resultante aqui dos resistores, né? E aí nós vamos ter ali do ponto de vista C e D, vai ser a resistor R1 mais resistor R2 mais resistor R3. Vou colocar aqui. Aqui vai ser 1. Então a gente já muda o valor da resistência por conta da variação ali do ponto dos terminais que a gente quer observar essa resistência. Uma outra situação, ainda nesse circuito, a gente pode ilustrar também, que é o seguinte. Se eu não tivesse a fonte de tensão aqui, se o exercício que eu estivesse fazendo exigisse que a gente simplesmente determinasse a resistência equivalente do circuito, e o circuito estaria dessa forma aqui. O resistor R3 estaria em aberto. Os terminais aqui estariam livres. Se eu fosse obter a resistência equivalente, né, a partir desses terminais aqui, o C e D, o valor restante seria simplesmente o valor resultante aqui de R1 em paralelo com R3, R2. Eu ignoraria completamente o resistor R3, porque ele não está conectado a mais nada. Ele não está conectado aqui, nem conectado ou em série para cá, não está. Então eu posso já desconsiderar esse resistor aqui. Nesse tipo de circuito, se eu estivesse observando a resistência equivalente do ponto de vista do ponto de vista terminal C e D, o valor restante seria simplesmente o paralelo entre R1 e R2. Eu ia ignorar o resistor R3. Então por isso que a gente tem que ficar atento aos terminais que a gente vai observar a resistência equivalente. Então, no final das contas, para a gente obter a resistência equivalente de um circuito maior, vai ser o seguinte: vou ter que observar o circuito e ver quais pontos ali, quais componentes estão em paralelo em relação ao outro, e quais outros ramos ali do circuito nós temos componentes em série. Que aí eu vou aplicar esses fundamentos aqui. O que está em paralelo, eu vou aplicar um desses procedimentos aqui, uma dessas fórmulas, e o que está em série, eu vou aplicar essa fórmula aqui. E toma cuidado que muitos enunciados, muitas questões que você vai encontrar para resolver e determinar a resistência equivalente, o circuito ele vai estar de uma forma pouco intuitiva no primeiro momento. E aí você vai ter que interpretar e observar muito bem o circuito para você identificar quais componentes estarão em paralelo, quais componentes estarão em série. Bom, logo de cara nós temos um circuito misto, então nós temos a presença de componentes em série e em paralelo. Por exemplo, esses dois resistores aqui, o de 6 ohms e o de 12, eles estão em paralelo em relação ao outro. Já esse resistor ali de 80 ohms, ele não está nem em série com o de 12 ohms, nem com o de 6. Na verdade, ele vai estar em paralelo com o resistor de 20 ohms. Então, primeiro eu vou ter que calcular a resistência equivalente em paralelo entre
resistores de 80 e de 20 ohms, vou obter um valor. Sei lá, vou chamar de REC1. REC1. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento, resistência em paralelo para o resistor de 12 ohms e de 6. Vai ficar mais ou menos assim o circuito. Aqui vai ser REC2. Aí eu vou ter o quê? Resistores em série. Aí eu vou aplicar essa outra fórmula aqui. Aí eu vou eliminar todo esse circuito aqui, todos esses 4 componentes eu vou reduzir a 1. REC3, por exemplo. Que aí ele vai ser a soma de REC2 e REC1. O valor resultante vai estar em paralelo ali com o resistor de 15 ohms. E aí eu vou fazendo. Aos poucos eu vou obtendo a resistência equivalente total. No caso, ponto importante, eu quero determinar a resistência equivalente aqui, ó, desses terminais aqui. Vou chamar de terminal A e terminal B. Porque quando eu encontrar a resistência equivalente total do circuito, ou seja, a resistência equivalente é o quê? Determinar um valor de resistência que vai representar todas as outras resistências naquele circuito. Quando eu obtenho a resistência equivalente total, o circuito fica muito mais simples. O circuito vai ficar assim, ó, eu vou ter a fonte de tensão ali, eu vou ter aqui REC total, resistência equivalente total do circuito. Calculei tudo aqui. O que eu vou fazer agora? O próximo passo é determinar a corrente total do circuito, IT. Vai ser a corrente que circula aqui pelo resistor de 2,5 ohms. Depois, essa corrente vai se ramificar aqui em função dos outros resistores aqui. Mas no primeiro momento, que muitas vezes o enunciado, a questão vai te pedir, é isso. Calcular a resistência equivalente para você depois determinar a corrente total do circuito. E aí depois, talvez, ela vai pedir para você ramificar essa corrente aqui para determinar a corrente que passa por cada um desses componentes. Mas aí já é questão de análise de malha, análise nodal. Então vamos resolver esse circuito aqui. O que nós vamos fazer? O que eu falei anteriormente. Esses dois resistores estão em paralelo, vou calcular. Depois esses dois resistores estarão em paralelo, calculo também. Então vamos chamar de REC1, ali 80 vezes 20, dividido pela soma, né, que vai ser 100. Uma outra coisa muito interessante é que você vai ver nos livros também, e em outras aulas que eu estiver lançando por aqui, vai ser o seguinte: para representar dois resistores em paralelo, eu vou fazer o seguinte. Digamos que aqui seja R1 e R2. REC1, eu vou escrever assim, ó, R1 estará em paralelo com o resistor R2. Eu vou representar essas duas barras aqui como o símbolo que representa os componentes em paralelo. Aqui eu tenho R1 e R2 em paralelo. Aí no caso de resistores em série, né, eu vou simplesmente representar com um sinal mais. A outra resistência, REC2. 6 vezes 12 dividido por 18. Sem eu posso cancelar esses zeros aqui, vai dar 16. 72 dividido por 18 vai dar 4. Esses componentes aqui estarão em série, então REC3 vai ser 16 mais 4, 20. Resolvi todos esses componentes aqui. Aí eu vou ter o quê? Um resistor em paralelo bem aqui, ó. Vai ficar difícil de desenhar aqui, mas aqui, esse aqui é o resistor R3, que ele vai representar todos esses resistores aqui, os 4 resistores. Esse REC3 aqui, ele vai estar em paralelo tanto com esse resistor de 15 ohms, quanto esse resistor de 60 ohms. Então eu vou ter 3 resistores em paralelo. Então eu venho para cá. REC4. Primeiro ali 15. 1 sobre 15. Mais, depois ali 1 sobre 20. Depois, mais 1 sobre 60. Vou aplicar mínimo múltiplo comum do lado esquerdo, né? Lado direito, melhor dizendo.
60 dividido por 15, 4. Mais 60 dividido por 23. 60 dividido por 60, 1. O valor aqui em cima vai ser 8. E aí nós vamos fazer o seguinte, multiplicar cruzado. REC 4 vai multiplicar esse 8. REC 4 vai multiplicar esse valor restante aqui no numerador, que vai ser 8. E o 60 vai multiplicar o 1. Colocando aqui do lado, 60 igual a 8 vezes REC 1. REC 4, melhor dizendo. E aí vai ser simplesmente dividir aqui. REC 4, 60 dividido por 8. Se 60 dividido por 4 vai ser 15, então 15 dividido por 2, 7,5. 7,5 ohms. Esse aqui vai ser REC 4. Esse REC 4, ele vai estar aqui, ó. Representar todos esses componentes aqui. Ele vai estar bem aqui, ó. Esse REC 4, que representa todos esses componentes aqui, ele estará em série com quem? Esse resistor de 2,5 ohms. Então, a resistência equivalente total vai ser esse 2,5, e até então a gente não tinha mexido nele, mais o 7,5 de REC 4. Valor resultante, 10 ohms. Essa aqui vai ser a resistência equivalente desse circuito aqui. Aí, se eu quiser calcular a corrente total, né, vai ser simplesmente pegar a tensão, dividir por esse valor de resistência, que no caso aqui vai ser 3,5 amperes. Então é isso, pessoal. É um jogo de observar quais componentes estarão em série em relação ao outro e quais componentes estarão em paralelo. E aí vocês vão aplicando as fórmulas que eu ensinei para vocês. Então, no caso de paralelo, nós temos duas fórmulas. Essa aqui para mais de dois resistores. E esse aqui vai ser quando nós tivermos apenas 2 resistores. Ou quando você quiser fazer uma resistência equivalente observando 2 resistores por vez, calculando 2 resistores por vez. E aqui, quando for em paralelo, vai ser simplesmente somar em série, melhor dizendo, vai ser simplesmente somar os resistores que estiverem em série. Uma outra dica muito interessante que te ajuda a mapear e identificar o circuito é o seguinte: você dar nome aos condutores. Então, por exemplo, nesse condutor aqui de baixo, que ele está conectando tanto a fonte quanto esse resistor, esse e esse, eu vou dar o mesmo nome. Colocar uma letra para identificar. Letra A, aqui também, A e A. Pronto. E aí eu vou fazer o mesmo para os outros condutores. Quando esse aqui, por exemplo, eu vou chamar de B. Esse condutor aqui, ele está conectado diretamente a esse resistor, a esse e esse. Pronto. Agora eu vou continuar aqui, ó. Vou chamar de C. Conectado aqui, aqui e aqui também. E esse aqui, ó, vou chamar de D. Pronto. Já mapeei todas as trilhas aqui, todos os condutores do circuito. Isso vai servir para quê? Para observar, por exemplo, ó, esse resistor aqui de 6 ohms, ele está entre os terminais, por assim dizer, né, C e D. Esse outro resistor aqui também está sujeito aos 2 terminais, conectado aos 2 terminais C e D. Isso quer dizer que esses 2 resistores estarão em paralelo. Mas por conta da diferença de resistência, a corrente vai ser diferente para os dois. Agora, observando esse componente aqui, esse resistor, os seus terminais é o C e A. Esse C está conectado aqui a esse resistor de 12 ohms e esse aqui. E o A está conectado tanto a esse resistor de 80, o de 20 e o de 15. Faltou eu falar que esse C também está conectado ao de 15. Então quer dizer que esse resistor de 60 ohms ele vai estar em paralelo com esses 4 resistores aqui, né, após a gente fazer aquele cálculo, e também a esse resistor de 15 ohms. Então isso já vai nos ajudar a identificar quando ele estará em paralelo e com quem. Para finalizar, o que você precisa fixar? Resistores em paralelo, resistores em série. Resistores em paralelo, a resistência equivalente total ela vai ser menor que a menor resistência encontrada individualmente. A queda de tensão vai ser a mesma para todos os componentes.
o que vai mudar vai ser a corrente, a divisão de corrente. A divisão de corrente vai ser igualitária, ou seja, a corrente que circula por resistor R4 vai ser a mesma para R3, R2, R1, vai ser igual quando eles tiverem o mesmo valor de resistência. Quando as resistências forem diferentes, as correntes serão diferentes. No caso de resistores em série, a queda de tensão pode ser diferente para os resistores. Se as resistências forem iguais, a queda de tensão vai ser a mesma. Se a resistência for diferente, a queda de tensão vai ser diferente. E aí, no caso de resistência equivalente, em resistores em série, basta somar os seus valores. E a corrente vai ser a mesma para cada um dos componentes que estiverem em série. Uma outra dica rápida aqui também, nós temos aqui, vamos dizer que eu tenho esse resistor R5, que está em série, em paralelo com o resistor R3. Nesse caso aqui, a corrente vai ser a mesma para resistor R4. Quando chegar nesse ponto aqui, a corrente vai se ramificar entre resistor R3 e resistor R5. E nesse nó aqui, a corrente volta a se somar. A corrente de R5 se soma à corrente que passa pelo resistor R3, e aí a corrente que passa pelo resistor R2 vai ser a soma da corrente que passa por R5 e R3, e essa corrente que passa por R2 e R1 vai ser a mesma corrente de R4. Então, meio que aqui ela se ramifica para se unir aqui de novo. Então vai ser o seguinte, ela se ramifica nesse nó, então uma parcela vai passar por R3, a outra parcela vai passar por R5, e nesse nó aqui ela se unifica novamente. R3 mais R5, né, as correntes que passam por eles, e aí vai passar a corrente total por R2 e R1, que vai ser equivalente à corrente que passa pelo resistor R4. E é isso, pessoal. Na próxima aula eu vou trazer mais exemplos de resistência equivalente, porém o que eu falei aqui não vai adiantar para a gente obter a resistência equivalente nesses circuitos que eu vou apresentar para vocês. Nesse caso, nós vamos trazer mais ferramentas, né, mais recursos para a gente obter a resistência equivalente. Te vejo lá. E outra coisa, no meio da aula aqui eu falei sobre a tensão de Thevenin. E se você está interessado em aprender mais sobre esse teorema, é só assistir essa aula aqui. E te vejo lá também. Até a próxima.